Olá, bom dia, paz de Cristo Jesus, meus amados irmãos. Estou aqui para gravar uma palavra, né? Trazer uma palavra aqui ao teu coração, tá? Esses dias nós estávamos estudando escatologia e um dos temas que a gente aborda nesse assunto é sobre o tribunal de Cristo. A Bíblia fala que um dia há de ter um dia aonde o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo ele vai julgar as nossas obras, tá bom? Nós entendemos que as obras, pela Bíblia Sagrada, elas não salvam. De fato, as obras não salvam. Mas também entendemos que o crente, ele que é salvo na pessoa de Jesus Cristo, não que ele se auto-salva, nós entendemos que o crente, ele tem, por natureza de salvo, produzir boas obras. Mas nós sabemos que existem obras de todo tipo. E tem aquelas obras que são de coração e tem aquelas obras que são apenas para holofotes, né? Digamos assim, se autopromover. Sobre isso, nós temos uma passagem na Bíblia, entre tantas, que tratam sobre esse tema, que é o Tribunal de Cristo, é um evento escatológico, tá? Que se encontra em 1 Coríntios, capítulo 3, tá? Versículo 11. Eu vou ler até o versículo 15, só para a gente entender melhor. E diz assim, ó: porque ninguém pode lançar outro alicerce, além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se o que alguém constrói sobre esse alicerce é ouro, prata, pedra preciosa, madeira, feno ou palha, a obra de cada um se manifestará, pois aquele dia a demonstrará, porque será revelada pelo fogo, e o fogo testará a obra de cada um. Se a obra que alguém construiu permanecer, este receberá recompensa. Se a obra de alguém se queimar, este sofrerá prejuízo, mas será salvo, como alguém que passa pelo fogo. Temos aqui essa passagem de Paulo, escrita à igreja de Corinto. Ela vem justamente para combater um problema dentro da igreja, né, que as pessoas ali naquela igreja estavam vivendo um espírito muito grande de vaidade, um espírito muito grande de arrogância, divisões. Quem já leu a carta aos Coríntios, quem já ouviu pregações sobre essa carta, sabe que a igreja ali era bastante problemática. O certo é que Paulo aqui ele traz algumas boas verdades para nós, cristãos. Quando ele fala, né, que a primeira coisa que a gente observa nessa passagem é que ele fala do fundamento. O fundamento aqui é Cristo. Então, a nossa caminhada cristã, as nossas obras, tudo que a gente faz. Você, eu, nós, que fazemos alguma coisa para Deus, se evangelizamos, se pregamos, se ensinamos, se fazemos missões, se nós cantamos, se a gente levanta uma parede, se a gente bota um piso, tudo que nós fizemos, tudo que nós vamos fazer, ou tudo que estamos fazendo, tudo isso tem que estar fundamentado em Cristo, porque Cristo Jesus, ele é o fundamento. Não é outro senão Cristo é o fundamento. Lá no início da carta, Paulo ele combate essa igreja porque eles estão dividindo a igreja em vários partidos. Uns querem colocar a igreja, né, como o partido de Paulo, Apolo, Pedro, né? E aí Paulo ele condena isso. Nada disso. O fundamento é Cristo. Cristo é o fundamento. Paulo não é nada. Apolo não é nada. Você não é nada. Eu não sou nada. Nós não somos nada. O fundamento é Cristo. E ele fala que esse fundamento ele está aí, né? Ao ponto que as nossas obras, e aí ele até usa alguns símbolos aqui para falar dessas obras. Aqui no versículo 12, né, ele fala que existe obras, né, de ouro, prata, pedras preciosas, madeiro, feno ou palha. Ou seja, ele fala de elementos que são fortes, resistentes, né, e fala de elementos que são mais frágeis, mais fracos. E esses elementos
eles vão passar por um processo. E no versículo 13, ele vai dizer que essas obras vão se manifestar, né? Naquele dia, tá? Demonstrará, porque será revelada pelo fogo, e o fogo testará a obra de cada um. Então, essas obras passarão pelo processo do fogo. Ou seja, o fogo tem o poder de queimar, de purificar, né? Então, palha não resiste ao fogo. Vocês sabem disso. Madeira não resiste ao fogo. Mas os outros materiais, sim, o ouro, né, as pedras preciosas, elas conseguem resistir ao fogo. E o que seria isso, Silvio? Isso aqui diz respeito, irmãos, à qualidade das obras do salvo. Como eu falei, dentro da igreja, às vezes, nós temos uma ideia muito errada sobre obras. Às vezes fala que eu estou fazendo a obra de Deus. Fazendo a obra de Deus como? Sendo arrogante, querendo se aparecer, só para mostrar que sabe, porque canta bem, porque prega bem. Então são coisas que a gente tem que refletir, parar, analisar, saber se de fato aquilo dali que nós estamos fazendo, de fato é a obra de Deus ou é mais uma coisa do nosso ego. A gente vê na Bíblia Sagrada exemplo de pessoas que faziam a obra de Deus, mas que pagaram, né, um preço muito alto, sofreram mesmo na carne. Paulo chega a dizer que ele tem as marcas de Cristo no seu corpo, ou seja, os açoites, as porradas que ele levou, tudo isso deixaram marcas. E eu creio que não só marcas físicas, às vezes até marcas psicológicas, enfim. Então tem muito servo de Deus por aí que apanha mesmo, literalmente falando, o que falar dos missionários que estão aí espalhados pelo mundo, que estão dando sua vida, que estão sofrendo perseguições, sofrendo injúrias, por causa da obra de Deus. Então, estar dentro de uma igreja, não fazendo um serviço A ou B, nem sempre é sinônimo de fazer a obra de Deus. Não que o que você esteja fazendo lá não é a vontade de Deus, não, mas a questão é como você está fazendo. O certo é que nós prestaremos contas. O certo é que um dia, nós iremos diante do tribunal de Cristo prestar conta dessas obras. E se essas obras forem de palha, elas forem de feno, se elas forem de madeira, elas não resistirão. Agora, o interessante, para vocês verem como a graça de Deus ela é maravilhosa. Eu encerro com isso aqui. Que o versículo 15 fala: se a obra de alguém se queimar, este sofrerá prejuízo. Esse prejuízo aqui não é um prejuízo de salvação. É comum, é consenso praticamente entre todos os teólogos, comentaristas, que aqui não há uma passagem que fale sobre condenação eterna. Não é disso que Paulo está falando. Até porque, se você continuar lendo o texto, ele fala, mas será salvo. Ele completa, mas será salvo. Ele afirma que haverá salvação, mesmo para aqueles que fizeram obras pífias, obras de madeira, digamos assim, obras, como eu já falei aqui, obras que não têm um valor consistente, né? E aí ele fala ainda mais, como alguém que passa pelo fogo. Então, apesar de tudo, mesmo você, às vezes, ainda fazendo as coisas para Deus, para se aparecer, mesmo você fazendo as coisas para Deus, para querer ganhar ibope, ainda assim, pela misericórdia e bondade de Deus, tu serás salvo. Porque a salvação, ela não depende do que você faz. Isso é para que eu, você, nós possamos entender que o que a gente faz não vai contribuir na nossa salvação. A salvação é um ato gracioso de Deus, conquistado na cruz por Cristo Jesus. Tá bom? Deus em Cristo vos abençoe. Tenha aí um ótimo dia, uma ótima semana. E até a próxima, assim, se Deus quiser. Fiquem todos na paz do Senhor. Amém.